Maranata, meus irmãos, tudo em cima? Vamos meditar sobre o reino de Deus? Vamos lá. Gênesis, capítulo 17, versículo 1, diz assim: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Tem um livro que eu indico, muito bom, chamado A Fúria das Nações, do David Slicker. Eu vou deixar até esse link do livro aqui embaixo na descrição. Tem um capítulo dentro desse livro que ele fala sobre preparando a próxima geração. A ideia de continuidade geracional dentro do plano de Deus. Ele diz algo interessante. Graças ao Espírito Santo, há contínua atividade cercando a minha vida, sobre a qual estou completamente ciente. A liderança de Deus através do Espírito Santo em meu favor significa que, dia e noite, Ele está me ajudando. Por exemplo, quando não sei como orar, o Espírito Santo intercede por mim. Como em qualquer relacionamento, quanto mais eu falo com o Senhor, mais eu caminho com Ele. Simplesmente lembrando que o Espírito de Jesus está dentro de mim é um ato de fé que me posiciona para experimentar mais de sua liderança e poder. Quanto mais eu me conecto com o seu Espírito, mais eu me envolvo com Jesus. Talvez você já tenha dito algo parecido ou você já tenha ouvido algo parecido com isso. Mas eu preciso acertar minha vida, eu preciso corrigir minha vida, eu preciso fazer alguns ajustes antes de me render ao Senhor e de Cristo. Então, não é bem assim que funciona. Vamos lá. O chamado de Deus para Abraão, nesse texto que a gente leu de Gênesis 17, é: ande da minha presença, seja sujeito ao governo, à orientação, à direção, à liderança do Espírito Santo. E aí você vai ser perfeito. Não é do lado de fora, é dentro desse relacionamento. Perfeito aqui, é importante que a gente lembre isso, não tem a ver com perfeito do português, que vem do latim, que é inerrante, infalível, impecável. Não é isso. O perfeito aqui vem de tamim, do hebraico, que na verdade tem a ver com total, com inteiro, com íntegro. Então, na verdade, o chamado de Deus é: ande na presença, no governo, na liderança do Espírito Santo, e aí você vai ser íntegro, inteiro, total. Essa ideia de tentar corrigir a vida antes de se render a Jesus, antes de ir para Jesus, ela até tem um certo teor de respeito, afinal de contas, Deus é santo, tudo bem. Mas ela está carregada de muito equívoco. Primeiro, há um orgulho intrínseco nisso, porque a gente está tentando ajustar a nossa vida para depois aparecer com mérito diante de Deus. E isso não é possível. Outra coisa que é equivocada: eu preciso acertar a minha vida, preciso de ajustes, preciso de aperfeiçoamento antes de chegar a Cristo. Não. A ideia é esses ajustes, mais do que isso, essa transformação para ser perfeito, total, inteiro, íntegro, acontece por causa da liderança, por causa da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, a gente não se ajusta, a gente não se aperfeiçoa para se apresentar diante de Cristo e receber Ele como Senhor. Na verdade, acontece porque a gente chegou diante de Cristo, recebeu Ele como Senhor, se sujeitou a Ele como Senhor da nossa vida, e aí o Espírito Santo, entrando em nossa vida, vai ativar esse processo de aperfeiçoamento. Ser perfeito está intimamente ligado, que foi o que David Slicker escreveu no livro, dentro do relacionamento com o Espírito Santo. Está lá dentro, não é do lado de fora. E acontece para entrar. Acontece porque fomos chamados para dentro e Ele vai operar isso. É uma ação da graça. Mas você pode pensar: tudo bem, Diego, você está falando de uma pessoa que está do lado de fora e vai entrar na fé. Alguém que não conhece Cristo, mas que vai levantar a mão, vai se render a Ele como Senhor de sua vida. Tudo bem. E agora que levantou a mão, se rendeu, agora já sou crente, agora sou filho de Deus, fui adotado por Deus, então está tudo resolvido, aconteceu. Não é bem assim. Vamos lá? Efésios capítulo 4, do verso 11 ao verso 13. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores,
Em algumas traduções diz mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Não é instantâneo. O que a gente acabou de observar no texto de Efésios 4 é processual. Então, para que você não se frustre, ou talvez você já esteja frustrado pensando que tudo bem, recebi a Cristo e era para estar tudo resolvido, e não está. Porque não é bem assim que funciona. É processual. Levantamos a mão, nos rendemos a Cristo, agora Ele é Senhor de nossas vidas, e recebemos a pessoa do Espírito Santo. Estamos dentro do reino de Deus. Fomos adotados por Deus como filho. Ótimo. Agora o processo de aperfeiçoamento vai começar até o dia da ressurreição dos mortos, até o dia de Cristo Jesus. Até esse dia chegar, esse processo vai continuar. Vamos nos tornar perfeitos? Sim. Vamos chegar ao conhecimento do Filho de Deus? Sim. Vamos chegar à estatura, à medida de adulto em relação à pessoa de Cristo? Sim. Naquele dia. Até aquele dia, esse processo, o Espírito Santo vai fazendo em nossas vidas. Nós vamos sendo transformados de glória em glória. O David Slicker também fala nesse livro A Folha das Nações. Quanto mais eu me conecto com a presença do Senhor através da oração, mais ativa é a sua liderança em minha vida. Irei notar as coisas simples. Pregações começarão a fazer sentido, como nunca fizeram. Frases que as pessoas dizem, pequenas pílulas de conselho e sabedoria divina, se alojarão na minha cabeça e no meu coração, e se recusarão a sair. Irei perceber que as ideias de Jesus estão transformando minha perspectiva e mudando minhas emoções para melhor. Vou começar a crer em coisas que costumava negar. Vou enxergar coisas sobre mim, sobre os outros e até mesmo sobre meus inimigos, que eu não conseguia enxergar antes. Terei muito mais paciência para as fraquezas e as falhas dos outros do que eu costumava ter no início da minha jornada com Cristo. Milhares de mudanças graduais irão tomar conta do meu coração, permanentemente. Sem conseguir apontar para o exato momento em que tudo mudou, irei descobrir que estou radicalmente diferente. Vale muito a pena buscar a presença de Deus. O David Slicker trata aqui dessa ideia de recebeu. O Espírito Santo agora governa, lidera a nossa vida. Estamos dentro do reino de Deus. O processo dentro dessa liderança, dentro desse relacionamento, vai começar a acontecer. Coisas que eu não entendia, agora vão fazer sentido. Minha perspectiva vai mudar. A maneira como eu entendia, observava e via as pessoas, tanto de quem agora é meu irmão, como daqueles que estão fora da fé, vai mudar. O processo de transformação para ser perfeito, total, inteiro, diante de Deus, começou a acontecer. Talvez você tenha entendido que precisa aperfeiçoar sua vida para entrar na fé. Não. Pode largar isso. Entre e ser perfeito. Ande na presença do Espírito Santo, seja sujeito a Ele para ser perfeito. Não vai ser instantâneo. É processual. Dentro desse relacionamento, você vai perceber o toque dele na sua vida e você sendo transformado até o dia da ressurreição dos mortos, até o dia em que o Senhor Jesus nos chamar. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos ser sujeitos à liderança, ao governo, ao senhorio do Espírito Santo. Nós queremos nos entregar a esse processo de transformação dentro do relacionamento. Toca em nossos corações para que a gente entenda a importância de se relacionar nesse convívio com o Espírito Santo. Chegaremos a esse lugar que o Senhor nos chamou para chegar. Ande na minha presença. Ande na minha presença. Seja sujeito ao Espírito Santo.
Se relacione com o Espírito Santo. Ande, caminhe dentro dessa liderança do Espírito Santo. E aí sim, você será inteiro, você será total diante de mim. É isso que nós queremos, Senhor, atender esse chamado, para sermos inteiros dentro desse relacionamento. Nos ajude, Senhor. É que nós pedimos em nome de Yeshua, em nome do Senhor Jesus. Amém.